Nessa videoaula de número 30, a gente vai falar sobre a propriedade text no CSS. A gente vai salvar esse documento novo aqui que a gente criou como aula 30.html, tá? E a propriedade text, pessoal, ela inicialmente foi idealizada aí para trabalhar com a parte de textos, tá? Então a gente pode entender o seguinte, a gente vai criar aqui inicialmente um style type, né, text/css, para fazer uma formatação dentro do nosso documento. Ok? A gente vai criar aqui também a mesma div que a gente criou aí na videoaula anterior, tá? Div box, vamos colocar ela aqui, div class box, tá? Vamos fechar aqui. E vamos setar então essa classe aqui no CSS. Então vamos colocar aqui class box, tá? E vamos colocar aqui uma altura. Vamos colocar aqui uma altura de 300 pixels, tá? Uma largura aqui de 400. Vamos colocar aqui também um background verde, tá? Para vocês poderem enxergar o que a gente vai digitar. Vamos acessar esse arquivo, aula 30.html. Então a gente só substitui aqui o 29 por 30. Temos aqui então o box que a gente acabou de criar aqui, um box verde, tá? Para a gente entender melhor como utilizar aqui a propriedade text. E para você utilizar aqui, primeiramente, a gente vai precisar colocar aqui um conteúdo nessa div class box, tá? Eu vou vir aqui no Google e vou mostrar para vocês também um site que é muito utilizado para colocar assim um conteúdo que seja fictício, tá? Então vocês vêm aqui, podem procurar por esse site aqui que é Lorem Y, tá? A gente vai copiar o que está escrito aqui nesse site só para simular um conteúdo aqui no nosso box, tá? Então a gente vai salvar aqui, vai atualizar essa página. Então reparem que aqui a gente já tem um conteúdo aqui para nós poder formatar o nosso box, tá, pessoal? Eu vou aumentar um pouco a largura dele aqui para 800 pixels, tá? E a largura aqui para 400. Vamos atualizar novamente. Então tá aqui, a gente tem um box maior, a gente tem a opção aqui já para poder enxergar o que está escrito aqui dentro, tá? E a gente vai trabalhar agora a propriedade text. Vamos dar uma quebrada de linha aqui em alguns itens, pessoal, só para vocês poderem enxergar melhor. Então, para dar uma quebra de linha, né, BR, isso não muda, tá, pessoal? Isso aqui é HTML. Vamos ver onde mais, acho que aqui está ótimo. A gente vai trabalhar aqui então a propriedade text. Primeiro que a gente vai falar é o text align, tá, pessoal? Se você vir aqui e colocar um text align, você consegue ter as opções de alinhar esse texto que está dentro dessa div box que a gente criou, tá? É mais uma propriedade que você adiciona para essa classe box que você criou. Então vamos colocar aqui center. Quer dizer então que o meu texto vai ficar centralizado. Reparem aqui que ele deu uma centralizada, tá? Vou tirar um pouco de conteúdo que está aqui para vocês poderem enxergar. Vamos supor que a gente só tivesse isso de escrita ali no box. Então, o que a gente colocou ali, ok, ficou centralizado. E, além do center, você pode trabalhar aqui o left, tá? Vai deixar alinhado normal para a sua esquerda. Por padrão, ele já deixa alinhado para a esquerda, tá, pessoal? Mas se você quiser setar, também deixa alinhado aqui para a sua direita, né, que é o right. Então, você pode também centralizar aqui a sua direita. É desta forma que você vai centralizar os textos, tá, pessoal, que você criar. Então, se você tem um texto lá específico que precisa ter um alinhamento, né, seja ele centralizado, seja ele alinhado à esquerda ou à direita, você consegue ter essa opção com a propriedade text align no CSS, fazer o alinhamento desses textos. E o último aqui que você pode utilizar aqui é o justify. Tá, para ele ficar justificado aqui dentro da sua classe box. Essas são as opções mais utilizadas, tá, pessoal? E aí você pode ver aí o que você vai precisar utilizar aqui de valor nessa propriedade text align. Essas são as opções que você pode utilizar. Vamos deixar aqui o padrão, tá? Text alinhado ao left, que é a nossa esquerda. E a próxima propriedade que a gente vai conhecer aqui é o Text Decoration. Text Decoration. Se a gente colocar aqui o blink, tá, pessoal? Vocês
não sei se, acho que não cheguei a passar, acho que na aula de HTML, ou passei, não me recordo, mas é uma opção que você coloca aqui para o texto ficar piscando na tela, tá? Tem um próprio elemento no HTML que você utiliza também, que é acho que é o próprio Blink mesmo. Não me recordo agora, acho que é porque não é mais utilizado, tá, pessoal? Se você quiser utilizar essa opção, você pode vir aqui pelo CSS, colocar essa opção, Text Decoration, Blink, que é um texto que fica piscando na tela. Isso nem sempre funciona nos navegadores, tá, pessoal? Tem alguns navegadores que não reconhecem essa opção aqui do texto ficar piscando. Também não é muito legal de utilizar, né? Convenhamos. Você pode utilizar aqui outras opções, tá? Overline, vamos ver essa opção. Essa opção Overline, pessoal, vocês não vão conseguir visualizar. Deixa eu só dar um BR aqui para vocês poderem enxergar. Ele faz uma linha acima do texto, tá? Agora vocês conseguem enxergar. Ele é ele é como se fosse o underline, só que ao invés do underline ficar embaixo, ele fica em cima, tá? E aí você também tem o underline aqui para poder trabalhar. Onde que ele fica grifado aqui embaixo, tá? Algumas propriedades que você já conhece, tá, utilizando o HTML, você pode utilizar aqui também no CSS. E outro que você pode utilizar aqui é o none, tá, pessoal? Normalmente é utilizado para link, até a gente vai ver isso quando a gente estiver trabalhando com links, que o padrão dos links é deixar por padrão aquele underline embaixo. E aí com o Text Decoration .none, você consegue fazer a retirada desse underline se você não quiser, tá? A última opção aqui de text que a gente vai falar aqui é o Text Transform, um recurso muito interessante do CSS, pessoal, que vocês possivelmente vão utilizar muito, tá? Text Transform, ele transforma o seu texto. Vamos supor que você tem um texto escrito tudo em maiúsculo e você quer deixar aquele texto tudo em minúsculo. O CSS consegue fazer isso para você. A gente tem aqui, por exemplo, lowercase. Suponhamos que a gente tem aqui uma escrita tudo em maiúsculo, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Colocar aqui tudo em maiúsculo. E com essa opção Text Transform Lowercase, pessoal, vocês conseguem fazer com que esse texto que está escrito aqui em maiúsculo fique tudo em minúsculo, apenas utilizando CSS. Tá? Então reparem que o que a gente escreveu aqui está tudo em maiúsculo. Utilizando aqui o Text Transform, esse texto que a gente escreveu aqui fica em minúsculo. Agora a gente vai substituir, vai colocar aqui tudo em minúsculo, tá? E com a opção Uppercase, você consegue transformar isso que está escrito em minúsculo em maiúsculo. Essa é uma opção que é muito utilizada, tá, pessoal? Normalmente quando você vai fazendo um título e você quer que aquele título fique com as letras todas maiúsculas, você normalmente utiliza essa opção aqui, que é o Uppercase, tá? Para deixar esse título, né, no caso, se você for utilizar com fonte tudo maiúscula. Mesmo se a pessoa digitar algo em minúsculo, ou palavra em minúsculo, qualquer que seja, ele vai transformar o geral, aonde tiver aplicado esse Text Transform, vai deixar a palavra ou texto tudo em maiúsculo, tá? E aí tem outras opções que você pode utilizar aqui também, tá? As mais utilizadas é esse Uppercase e aqui o Lowercase. Você tem essa opção aqui, acho que deve ser essa, Capitalize. Ele transforma, vamos ver se é essa. Exatamente, ele transforma todo o início de palavra com letra maiúscula. Isso é muito interessante para quando você estiver trabalhando com nome de pessoas, por exemplo. Nome de pessoas, às vezes você vai ter lá Antônio Chagas, por exemplo, e aí você vai ter as palavras iniciais aqui do nome com letras maiúsculas, tá? Você pode utilizar nessa situação o Capitalize, que faz esse sentido, apesar de estar tudo em minúsculo aqui, ele transforma as iniciais das palavras aqui em maiúscula. E a última opção que você pode utilizar, que na maioria dos recursos existem aqui no CSS, que é o None, que é você não deixar nenhum Text Transform aplicado. Isso é para quando você trabalhar
com classe de famílias, que a gente até vai abordar nesse módulo aqui de CSS mais para frente, tá? Então você também pode utilizar aqui o None para tirar qualquer formatação que ele esteja pegando. Vamos supor que você tem lá uma formatação anterior que também pega nessa classe box e que deixa o texto maiúsculo, mas justamente nessa classe box você não quer que fique com letra maiúscula, você utiliza aqui o Text Transform None para tirar qualquer formatação, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha aqui com o text, tá, no CSS. A gente aprendeu aqui a como fazer a centralização, o alinhamento aqui, utilizando o text align, tá? Do que tiver escrito aí dentro da sua div ou qualquer outro elemento que você queira trabalhar. Nem sempre ele se aplica apenas para texto, tá, pessoal? Às vezes você consegue fazer centralização de imagem ou qualquer outra coisa que você queira centralizar com o próprio text align, tá? Não quer dizer que só porque é text ele vai centralizar apenas o texto. Porque a gente trabalhou com text decoration, onde que a gente consegue fazer algumas formatações no texto, e o text transform, que também é um recurso bem interessante aqui do CSS. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.